Se tu tem por volta da mesma idade que eu, então entre 16 e 18 anos, tu tá na idade de ouro da tua vida pra poder arriscar em qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, eu tô falando sério mesmo. Eu vou te falar um tipo de pessoa específica e tu pode pensar, por exemplo, na tua sala de aula, que com certeza tem alguém que é assim. Sabe aquele cara que tu conhece, pode ser até um amigo teu, que ele não quer literalmente nada com a vida. Tipo, ele, sei lá, ele fuma vape, ele não trabalha, ele não faz nada pra se desenvolver, ele não é muito comunicativo, não treina, não faz nada. Tu não é assim, mas tu tem alguns projetos, só que tu não coloca eles em prática. Então tu tem muita ambição, tu pensa em muitas coisas, tu quer fazer muita coisa grande na tua vida, mas tu não coloca nada disso em prática, mesmo sendo muito novo. Sabe qual que é a diferença entre tu e esse cara, que não faz nada, e tu que tem muitos projetos? Nenhuma. Porque assim como a vida desse cara pode virar de ponta cabeça, já que ele não deve nada a ninguém, porque ele tem um pai e uma mãe, ele tem um teto pra morar, ele não precisa pagar conta, ele não precisa se preocupar se ele vai comer no dia seguinte, e ele gasta o dinheiro com o que ele quer. Ele é exatamente como tu. Tem um pai e uma mãe, tem um teto pra morar, não precisa se importar se vai comer ou não no outro dia, porque tu sabe que tu vai. Só que tu não coloca os teus planos em prática. Então tu, que tem muitos projetos, que almeja muitas coisas, e esse cara, que não faz nada, tem exatamente a mesma chance de dar certo no futuro. Porque ambos vocês não devem nada a ninguém, ambos vocês estão na idade certa pra fazer o que vocês quiserem. Só que o que eu tô dizendo aqui não é pra te fazer exatamente o que tu quiser. Tu não deve ser igual esse cara que, porra, usa droga e fica bebendo o dia inteiro. Claro que não, não é isso que eu quero incentivar. O que eu tô dizendo é que tu tem muitos projetos. Tu tá vendo esse vídeo porque tu quer se desenvolver, tu quer se tornar uma pessoa melhor. Eu pensei em gravar esse vídeo depois que eu tava dando uma pesquisada e eu tava vendo muitos modelos de negócios interessantes. Modelo de negócios online, de revenda, de muitas coisas. E eu tava com vontade de testar algumas delas. O meu instinto primário foi, tá, beleza, eu vou dar uma segurada aqui, vou segurar um pouco meu dinheiro, no futuro eu testo. Só que por que que eu faria isso? Tipo, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma casa pra morar, eu não preciso me importar em pagar a conta. Então por que que eu esperaria pra investir em alguma coisa? Por que que eu esperaria pra seguir um sonho meu? Por que que eu esperaria pra gravar vídeos? Esperaria estar morando sozinho ou algo assim? Ou ter uma esposa, ou ter uma família pra criar, pra ir arriscar tudo? Não. Tu tá na idade de arriscar tudo da tua vida porque tu não tem nada. Tu não tem nada a perder. Tu tem um pai e uma mãe, e no máximo uma namorada, pode ser. Mas tu não tem nada a perder. Tipo, até mesmo que tudo dê errado, tu pode, sei lá, só pegar um trabalho de meio período no jovem aprendiz, porque o jovem aprendiz se cadastra num dia e tu já é contratado no outro. É tipo, automático desse jeito. Então por que que tu não arrisca as coisas? Se tu tem tantos planos, tantos projetos, pode ser o mais louco possível, o projeto mais fora da caixinha que for. Por que que tu não se arrisca a tentar ele? Já que tu não tem nada a perder. Se tu tem tantos projetos e tantos planos futuros e tantas coisas que tu quer fazer, e elas não dependem de, sei lá, ter uma universidade, tu, porra, sei lá, se teu sonho é abrir um escritório de psicologia, tudo bem, mas qualquer coisa que não for dessa, qualquer coisa que for de médio prazo, que possa te gerar muitos frutos no futuro e que tu poderia fazer agora, tu deve fazer agora. Tu deve arriscar tudo agora. Essa é a idade perfeita pra te fazer isso. Tu não tem a quem dever. Tu tem no máximo teu pai e tua mãe, assim como eu falei, mas tu não tem a quem dever exatamente. Se eles te disserem pra não fazer uma coisa, tu pode ir lá e fazer, porque eles ainda assim vão te acolher, tu ainda assim vai ter uma casa pra morar. Então por que que tu não tenta fazer as coisas? Essa ideia plantada na tua cabeça de tentar ficar adiando as coisas, de depois eu faço, depois eu vejo, depois isso, depois aquilo, tu vai acabar perdendo esse gap de idade que tu tem, de mais ou menos 2 ou 3 anos, vamos botar ali dos 15 aos 18, dos 16 aos 19, tu vai perder esse recorte que tu tem na tua vida, e tu não vai conseguir arriscar tudo depois disso. Tu não vai conseguir se colocar em situações de risco. Não tanto quanto tu poderia. Porque aí tu vai ter, por exemplo, uma saúde financeira estável, então tu vai trabalhar em um emprego CLT, tu vai trabalhar para alguém, e tu vai ter uma família, tu vai ter uma esposa e filhos. Tu não pode arriscar tudo. Tem pessoas que dependem de ti. Tu tem filhos para criar. Não pode arriscar tudo com 40 anos. Então por que que tu não arrisca tudo aos 17, aos 18? Quando tu não tem nada, literalmente nada, tu não mora sozinho, tu não tem um carro, tu não tem contas pra pagar, tu não tem nem o positivo nem o negativo de uma vida adulta. Não, literalmente nada. Tu pode fazer o que tu quiser, mas tu não arrisca, porque tu tem medo que as pessoas te julguem, tu tem medo de errar, medo de fracassar. Todas as grandes pessoas da história, e isso é um papo meio de coach, mas eu tenho literalmente a tua idade, então tipo, eu ainda não tô milionário. Faz bastante sentido eu estar falando disso pra ti. Todas as pessoas grandes da história, esportistas, investidores, políticos, pessoas influentes, qualquer tipo de pessoa, todas essas pessoas arriscaram. Todas essas pessoas fracassaram. Eu não conheço uma pessoa bem-sucedida. E tu pode pensar o quanto tu quiser, tu pode fazer 1000 pesquisas. Tu não vai achar uma pessoa bem-sucedida
que não fracassou em algum momento, que não teve um negócio e ele acabou falindo. Sei lá, vamos pegar um cara muito foda, o Pelé. Ele jogou mais de 3 Copas do Mundo, mas ele ganhou 3. E ele é um gênio. Mas mesmo assim ele não ganhou todas as Copas do Mundo que ele disputou. Mesmo assim ele não ganhou todos os campeonatos que ele disputou na vida dele. O Warren Buffett, o Bill Gates, não acertaram todos os investimentos que eles fizeram nas vidas deles. E essas pessoas começaram cedo. Elas começaram a tentar cedo. Quanto mais tu fracassa cedo, mais tu aprende. Tu não tem nada a perder. É a tua idade de aprender, a tua idade de tentar e de fracassar. De tentar aprender com as coisas que tu fracassa. Caso dê certo, tudo bem, parabéns, porra, tu vai ser um milionário com 18 anos. Mas caso não dê certo, tu saiu do 0 e foi pro 10, pro nível 10. Porque tu pelo menos aprendeu alguma coisa. Tu pode não ter feito dinheiro, tu pode ter perdido dinheiro. Mas tu não perdeu tanto porque tu não tem tanto dinheiro. E tu aprendeu, tu ganhou um nível de experiência com aquilo que tu tentou. E essa lógica de tentar, de se arriscar, de se colocar na maior situação de risco possível para conquistar um sonho teu, serve para qualquer âmbito da tua vida, tanto financeiro, como aqui eu tô falando de tu seguir um sonho teu que pode te dar muito dinheiro, tanto amoroso. A melhor fase para te achar uma mulher boa para ti é justamente nessa fase de idade que tu tá agora, entre 16, 17, 18 anos, porque é aí sim que tu vai conseguir achar uma mulher boa que não foi muito traumatizada por outros caras, por exemplo, que tá bem ainda, que tá bem de saúde mental, que vem de uma família estável, por exemplo, e tu consegue achar uma mulher boa o suficiente para passar o resto da vida com ela. E tu consegue arriscar tudo, porque mesmo assim vocês são um casal de adolescentes. Mesmo que, tipo, porra, tu perca todo o teu dinheiro, tu ainda assim mora com seus pais, ela mora com os pais dela. Então tu pode arriscar tudo. Literalmente tudo. Tu pode fazer um negócio, criar um, porra, eu quero fazer um canal, eu quero fazer um investimento online, eu quero fazer qualquer coisa, eu quero tentar ser jogador de futebol, tentar ser astronauta, eu quero fazer, porra, uma prova da SpaceX, tentar virar um cara do exército. Pode fazer literalmente tudo, tu tem todas essas opções na tua mão. Todas essas coisas que eu falei agora são viáveis para te tentar. Olha o quão louco é isso. Imagina se um cara de 40 anos tivesse todas essas possibilidades. Imagina se tu com filhos, uma casa para pagar as contas. Imagina nessa idade, tu olhando para trás e se arrependendo de quando tu não tinha nada que tu pudesse perder e tu não arriscou. E agora tu só é um cara normal, com tantos sonhos, tantos projetos, tanta coisa que tu queria fazer, tu jogou tudo fora. Porque tu não teve coragem. Tu não teve coragem de não perder nada, de não ganhar experiência. Então, eu tô fazendo vídeos, por exemplo. Se eles não derem certo, eu não perdi nada. Eu ganhei experiência, eu tô sendo melhor comunicativamente, por exemplo. Eu tô falando para pessoas, então falando em público eu vou ser melhor. Alguma coisa eu ganhei com isso. Mesmo que não dê nada certo, mesmo que ninguém compre a minha mentoria, mesmo que ninguém veja o link do comentário fixado, mesmo que ninguém entre lá, eu ainda assim tô ganhando alguma coisa. Então, tu tá na idade certa para arriscar tudo. Todas as pessoas bem-sucedidas já arriscaram tudo. Algumas pessoas arriscaram literalmente tudo. Tinham 30 anos, filhos, uma casa e tudo bem. Só que tu não tá nessa faixa de idade. Tu é um adolescente. Tu é um jovem adulto, vamos colocar no máximo assim. Tu pode arriscar tudo que tu tem, porque tu não tem nada. Olha, por exemplo, quantos atores famosos, quantos músicos, quantos artistas, quantos esportistas, investidores, como eu falei. Olha como todas essas pessoas, quando elas vão falar da juventude delas, por exemplo, elas falam, não, porra, eu ia em muitas festas, eu usava muita droga, eu bebia muito, eu fazia muita merda. Tu passou já dessa fase. Tu não é um cara que vai em muitas festas, que usa droga, que bebe um monte, tu já não é esse cara. Então, se agora tu já colocar a tua cabeça no lugar e pensar, porra, eu gostaria muito de fazer tal coisa, tu deve tentar o máximo possível fazer aquilo, tu deve se tornar obcecado por aquilo, porque tu pode, tu tem o conforto e o direito de fazer aquilo, porque tu tá na idade certa, tu tá no momento certo, tu tá no período certo e tu deve tentar fazer o que tu mais quer. Pode fazer literalmente o que tu quiser, no sentido amoroso, no sentido financeiro, no sentido de um plano futuro, qualquer coisa, porque tu não tem nada a perder. Então, da próxima vez que tu vê aquela guria bonita, que tu vê aquela oportunidade de negócio, que tu tiver uma ideia nova, que tu viu um cara fazendo alguma coisa e tu quer replicar aquilo, tu pode tentar. Porque quem se dá o direito de tentar, se dá o direito de acertar. E quem não se dá o direito de acertar, fracassa pela vida inteira. Quem tem medo do fracasso se torna um fracassado automaticamente. Porque quando tu tem medo de fracassar, tu não tenta. E quando tu não tenta, tu é um fracassado. Tu não conquista nada. Vai chegar nessa idade que eu te falei, de 40 anos, por exemplo, e tu realmente não vai ter nada para perder, porque tu não vai ter encontrado uma mulher para ter filhos com ela. Tu não vai ter feito dinheiro suficiente para comprar uma casa. Então, e tu já não vai estar mais no tempo de arriscar, tu não vai poder tipo, seguir o teu sonho de ser jogador de futebol porque tu já vai ter 40 anos. Então, tu precisa arriscar. Nunca gostou disso de ser o cara que vai para muitas festas, ser o cara que bebe um monte, que usa droga e tal.
Já passou disso. Isso não passa pela tua cabeça. Tu já pulou uma etapa muito grande. Tu tem planos, tu tem projetos, tu tem que aplicar eles o mais rápido possível. Tu tá na idade de errar, de se levantar, de tentar de novo. Tu não tem nenhuma grande responsabilidade, tu não tem, pô, uma esposa, tu não tem filhos, tu não tem uma casa para cuidar, tu não tem um carro para pagar as contas do teu carro, tu não tem literalmente nada com que tu possa perder. Tu tem um ambiente completamente estável e completamente seguro para tentar fazer as coisas que tu quer. Então, tenta. Eu quero que tu, a partir de agora, tu saia desse vídeo e sabe esse projeto que fica martelando na tua cabeça que tu quer muito fazer aquilo, mas tu falta esse último empurrão, falta alguém chegar e falar para te fazer isso. Eu quero ser esse cara, eu quero ser o cara que te falou para fazer e tu foi lá e fez. Eu quero ter essa responsabilidade junto contigo. Porque eu sei que pode até mesmo dar errado, tu pode tentar e fracassar, mas o próximo pode dar certo, ou o próximo pode fracassar, só que tu ainda assim vai ser um cara de 17 anos, com toda uma vida pela frente. Então, tenta, fracassa, tenta de novo, se levanta de novo, tenta mais uma vez, até que dê certo, até que tu consiga. E se tu não conseguir, pelo menos tu tentou, pelo menos tu adquiriu conhecimento, pelo menos tu agora é uma pessoa melhor. Alguém que não tem medo do fracasso já tá com metade do caminho andado, porque tu sabe que quando tu fracassar, tu vai conseguir se levantar e tá mais forte ainda para bater os teus objetivos. Então, se tu gostou desse vídeo, pode dar uma olhada no comentário fixado. Ali tem o meu WhatsApp, tem o meu Instagram, tem o próprio link aqui do YouTube. Tu pode me mandar uma mensagem no Instagram, uma mensagem no WhatsApp. A gente conversa, a gente troca uma ideia. Pode comentar aí se tu quiser, comenta sem medo. Pode se inscrever, compartilhar o vídeo com aquele teu amigo que também tá no desenvolvimento pessoal, curtir. Pode mandar uma mensagem lá, a gente troca uma ideia. Eu tenho uma comunidade com outras pessoas sobre desenvolvimento pessoal também. Eu tenho um curso sobre relacionamento amoroso. Eu vou fazer chamadas semanais contigo para te falar comigo, para eu te ajudar, para eu te guiar na tua vida, para eu ser um cara que pelo menos vai teu braço direito, vai te dar uma mão, uma força. E no mais é isso.